O dilúvio e Noé, a história antiga, os mistérios e as explicações científicas. A história do dilúvio e de Noé é uma das mais antigas da humanidade, presente não só na Bíblia, mas também em várias culturas ao redor do mundo. A narrativa de um grande cataclismo que destrói a civilização, deixando um único sobrevivente e sua família para repovoar a Terra, tem fascinado gerações por séculos. Mas até que ponto podemos confiar nos detalhes dessa história? O que a ciência tem a dizer sobre o dilúvio? E quais mistérios ainda permanecem sem resposta? 1. A história de Noé e o dilúvio. Noé, de acordo com o livro de Gênesis, foi um homem justo em meio a uma humanidade corrompida. Deus, ao ver que a maldade dominava a terra, decidiu enviar um dilúvio para purificar o mundo. Noé foi escolhido para uma missão divina: construir uma grande arca para salvar sua família e um par de cada espécie animal. A Bíblia descreve a arca como sendo feita de madeira de cipreste e com dimensões específicas, de aproximadamente 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Noé e seus filhos trabalharam durante anos para construir a embarcação, enfrentando zombarias e descrença das outras pessoas ao redor. Quando a arca foi concluída, Noé e sua família entraram nela, junto com os animais. Então, as águas começaram a subir. O dilúvio, que durou 40 dias e 40 noites, cobriu toda a terra, destruindo todas as formas de vida que não estavam na arca. Após o fim da tempestade, Noé e sua família foram os únicos sobreviventes e começaram um novo capítulo na história da humanidade. 2. O significado do dilúvio na cultura humana. Embora a história de Noé seja mais conhecida por meio da Bíblia, o dilúvio não é exclusivo da tradição judaico-cristã. Diversas outras culturas ao redor do mundo possuem relatos de grandes inundações, muitas das quais compartilham semelhanças com a narrativa bíblica. No Épico de Gilgamesh, uma obra literária da Mesopotâmia, também encontramos a história de um herói, Utnapishtim, que constrói uma arca para sobreviver a um dilúvio enviado pelos deuses. Na mitologia hindu, a história de Manu e sua arca também apresenta elementos semelhantes. O fato de tantas culturas antigas possuírem versões de um grande dilúvio sugere que esse evento, ou algo que o inspirou, pode ter realmente acontecido, mesmo que os detalhes variem de acordo com o contexto cultural. 3. O arco-íris, o sinal da aliança. Após o dilúvio, Noé e sua família saíram da arca e receberam uma promessa de Deus: nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio. O arco-íris foi dado como um sinal dessa aliança eterna. Para muitos, o arco-íris simboliza a esperança, renovação e a capacidade de recomeçar, mesmo após as maiores catástrofes. Essa promessa tem um impacto duradouro na religião e na cultura, com o arco-íris sendo um símbolo de paz e reconciliação entre a humanidade e Deus. Mas também tem sido interpretado de várias formas ao longo do tempo, como um lembrete da fragilidade da vida humana e da importância de viver de acordo com valores espirituais e morais. 4. Os mistérios do dilúvio. Apesar de ser uma história antiga, a questão do dilúvio continua a ser cercada por mistérios. Há muitas perguntas sem resposta. Seria esse evento global, como descrito na Bíblia, ou teria sido uma grande inundação local, com significados mitológicos ampliados ao longo do tempo? Alguns acreditam que o dilúvio de Noé poderia ser inspirado por uma grande inundação regional, como a que teria ocorrido na Mesopotâmia, onde rios como o Tigre e o Eufrates frequentemente transbordavam. Outras teorias sugerem que o dilúvio pode ter sido uma memória coletiva de cataclismos regionais, como a inundação do Mar Negro, que ocorreu há cerca de 7.500 anos e poderia ter coberto terras habitadas, gerando uma sensação de catástrofe mundial. O fato de várias culturas, como os mesopotâmicos e os indígenas das Américas, terem mitos de grandes inundações levanta a possibilidade de que o dilúvio tenha sido um evento que, de alguma forma, impactou muitas civilizações antigas. 5. O que a ciência diz sobre o dilúvio? A ciência moderna tenta explicar o dilúvio por meio de eventos naturais e geológicos.
Existem algumas teorias que apontam para cataclismos reais que poderiam ter ocorrido em diferentes partes do mundo, que talvez tenham inspirado a história do dilúvio. A inundação do Mar Negro. Uma teoria amplamente discutida entre geólogos é a hipótese de que há cerca de 7.500 anos, o Mar Negro era um lago interior, separado do Mar Mediterrâneo. Um aumento no nível do Mar Mediterrâneo teria causado uma inundação catastrófica, que submergiu as terras ao redor, atingindo áreas habitadas e criando um evento que poderia ter sido lembrado como um grande dilúvio. A formação de lagos e rios antigos. Outra teoria sugere que, em épocas passadas, mudanças no clima e nas condições geológicas poderiam ter causado grandes inundações, como o derretimento de grandes massas de gelo ou a alteração de rios importantes. Essas inundações poderiam ter coberto áreas vastas e afetado muitas pessoas e animais. Eventos cataclísmicos. Além disso, cientistas também discutem a possibilidade de eventos cataclísmicos como meteoros ou vulcões terem causado mudanças climáticas extremas, levando a inundações massivas. No entanto, esses eventos não explicam uma inundação global, mas poderiam ter gerado inundações locais de grande magnitude. Apesar dessas teorias, a ciência ainda não tem uma explicação definitiva sobre o dilúvio de Noé. A falta de provas arqueológicas que confirmem um evento global de tal magnitude levanta questionamentos sobre a natureza e a extensão do dilúvio. 6. O mistério da Arca de Noé. A busca pela Arca de Noé tem sido um mistério constante ao longo da história. Muitos acreditam que a arca repousa no Monte Ararat, na Turquia, e diversos expedicionários tentaram, sem sucesso, encontrar a embarcação. Apesar de algumas alegações de descobertas, até hoje não há provas científicas de que a arca exista ou tenha existido. Isso não impede que a lenda continue a atrair pessoas que buscam a verdade por trás dessa história, e a ideia de encontrar a Arca de Noé ainda é um dos maiores mistérios não resolvidos da história. 7. Lições do dilúvio. Esperança e renascimento. Independentemente da versão da história que se acredite, o dilúvio de Noé carrega uma mensagem de renovação e resiliência. Ele nos lembra da fragilidade da humanidade diante da natureza e das forças cósmicas, mas também do poder da fé e da esperança. Mesmo após o cataclismo, Noé e sua família reconstruíram a civilização e repovoaram a terra. Em tempos modernos, quando enfrentamos desastres naturais, mudanças climáticas e cataclismos causados pelo homem, a história de Noé pode nos servir como um lembrete da necessidade de respeitar a natureza e buscar formas de viver em harmonia com o planeta. 8. O legado do dilúvio. A história do dilúvio e de Noé continua a ser uma das mais poderosas metáforas culturais e espirituais. Ela não só é um relato de um evento catastrófico, mas também um símbolo da luta entre o bem e o mal, da purificação e do recomeço. Ela nos desafia a refletir sobre nossa própria humanidade, nossa relação com a terra e com o divino, e como podemos, assim como Noé, enfrentar as adversidades e reconstruir o futuro.